Olá, meus alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos uma nova sequência didática 08, tá? Que trata da emancipação e formação do Estado brasileiro e que vai aí desde os primeiros movimentos separatistas até a própria independência, ok? E nós precisamos compreender alguns conceitos, tá? O primeiro deles é a palavra emancipação. Emancipar significa se tornar independente, significa libertação, ok? E então emancipação e formação do Estado. Aí o Estado, o que vem a ser o Estado? É o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo? Não exatamente isso. O Estado, na realidade, é uma entidade com poder soberano de governar um povo dentro de um território. Basicamente é isso daí. Então nós vemos aí alguns elementos essenciais na formação de um Estado. Primeiro, o poder, tá? O povo a ser governado, o território onde está circunscrito essa jurisdição e esse povo, tá? E a estrutura política e administrativa para governar. Então, a formação do Estado brasileiro inclui esses conceitos. E é bom vocês terem isso em mente sempre. E nessa primeira aula nós vamos ver a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que não foram os únicos movimentos de cunho separatista. Nós teremos mais um na próxima aula, que vai ser a Revolução Pernambucana. Ok? Vamos lá, então. Iniciando, então, o nosso novo assunto, vamos ver como que foi, relembrar, né, a crise do sistema colonial, que é importante para esse assunto. Nós precisamos compreender, então, qual era a conjuntura no mundo conhecido da época, no momento em que ocorreram aí a Inconfidência Mineira e a própria Conjuração Baiana. Nós precisamos ver o que acontecia na Europa, porque tudo que acontecia na Europa tinha reflexo direto aqui nas colônias, na América. Então, nós precisamos relembrar aqui as grandes mudanças que estavam ocorrendo na Europa. As ideias liberais, o contratualismo de Hobbes, John Locke e Rousseau. Para Hobbes, que era um absolutista, isso mais de 100 anos antes da Inconfidência Mineira, ele era um absolutista e via o Estado como um monstro, um leviatã, que era um mal necessário. O Estado existia para acabar com a desordem e a insegurança da sociedade, porque ele considerava que o homem era o lobo do próprio homem. Já John Locke, um pouco depois, já era pai do iluminismo. Ele não era absolutista, ele defendia a liberdade, a propriedade privada, a tolerância religiosa. Tudo uma relembrança para vocês, né? Vamos relembrar. E o direito à resistência. Então já era bem mais ameno, bem mais próximo dos ideais iluministas e burgueses. E o Rousseau, que aí um grande iluminista, pouco antes aí da Revolução Francesa, e participou da Revolução Francesa, inclusive, ele já defendia, já era bem mais radical nesse aspecto, bem mais firme, e defendia que a vontade do povo é que deveria ser atendida pelos governantes. O governo existia para fazer a vontade do povo. E quanto ao aspecto econômico, nós tivemos aí o liberalismo econômico, de Adam Smith, laissez-faire, laissez-passer. Tá? Isso aí impunha o quê? Impunha que não houvesse essa reserva de mercado que havia no mercantilismo, no pacto colonial. E a própria Revolução Industrial, que surgiu aí em meados do século XVIII, tá? Quando surgiu aí o capitalismo industrial, a própria Revolução Industrial, exigia novos mercados, exigia matéria-prima, isso tudo incentivava o comércio e era frontalmente contra os interesses mercantilistas, contra o pacto colonial. Tudo isso eram mudanças que estavam ocorrendo. Agora, saindo da Europa e voltando para o continente americano, nós tivemos aí um fato importante também ocorrendo pouco antes da Inconfidência Mineira no continente americano, que foi a independência das 13 colônias. O exemplo de sucesso das 13 colônias mostrou para as outras colônias da América que era possível vencer a metrópole. Era possível reverter essa situação de colônia em metrópole. Tá? Então, a própria declaração de independência dos Estados Unidos era bastante inspiradora, o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Tudo isso inspirava também ali os movimentos separatistas das colônias.
O próprio regime republicano adotado nos Estados Unidos, que serviu de exemplo, e a Constituição norte-americana, também bastante liberal, bastante avançada para a época, com o ideário burguês. Então, tudo isso daí inspirava e compunha ali a conjuntura da época ali em que ocorreu a Inconfidência Mineira. Então, nós verificamos aí que havia uma crise no sistema colonial. Então, o capitalismo industrial, principal causa externa. E havia também várias contradições e crises internas que abalaram as relações políticas, sociais e econômicas dentro da colônia, que nós vamos detalhar mais à frente. Já que estamos falando de crises internas, nós precisamos compreender como era a sociedade colonial na época. Havia aqui cerca de 3,5 milhões de habitantes, concentrados no litoral. Alguns núcleos populacionais no interior, né, mas concentrados principalmente no litoral, com deficiências de transporte imensa, não havia ligação quase entre as províncias, eram muito deficientes, e as comunicações internas eram muito difíceis. Então as relações da colônia eram voltadas para a metrópole, por isso que os núcleos populacionais estavam distribuídos principalmente no litoral. Havia 3 grandes grupos, digamos assim, podemos distinguir, grupos da população colonial. Havia os colonizadores ou reinóis, que eram os grandes comerciantes, ocupantes dos cargos públicos e os que defendiam diretamente os interesses portugueses aqui na colônia. Havia os colonizados, que era a maior parte da população, a base da pirâmide, né? 80% da população, composta por escravos, indígenas e homens livres pobres, que poderiam ser mestiços, brancos, até negros alforriados. Então nós tínhamos aí os colonizados. E os colonos, que era o grupo dominante menos vinculado aos interesses portugueses, que o outro grupo dominante é os colonizadores ou reinóis. Mas temos também os colonos, que eram considerados ali como menos vinculados aos interesses portugueses, porque eles tinham os interesses próprios. Era a aristocracia rural, eram os grandes proprietários, os latifundiários, proprietários de minas, tá? os donos de engenho. Então eles eram ali os colonos. Então 3 grupos aí que nós distinguimos, que é os colonizadores ou reinóis, os colonizados e os colonos. E dentro desse contexto de crise colonial, nessa conjuntura toda, nós precisamos entender a insatisfação dos colonos. Havia uma contradição interna do próprio sistema colonial, porque a metrópole, para poder ganhar com a colônia, ela precisava estimular o desenvolvimento econômico colonial. Tá? Só que esse desenvolvimento econômico colonial gerava conflito de interesse entre a elite colonial e a metrópole. Esse conflito era o seguinte: para continuar explorando a colônia, a metrópole precisava desenvolver a colônia. E ao desenvolver a colônia, fortalecia a elite colonial. E a elite colonial começava a se sentir fortalecida e lutava contra a exploração. Aí a metrópole, para poder controlar a elite colonial, adotava medidas restritivas para limitar os poderes dessa elite colonial. E com isso dificultava o desenvolvimento. Então havia uma contradição, ela tinha que desenvolver e ao mesmo tempo adotava medidas restritivas para impedir o desenvolvimento. Então essas medidas restritivas, por exemplo, proibição de ourives em Minas Gerais, e depois essa proibição se estendeu para Rio de Janeiro, Bahia e outras capitanias. Né? Havia também a proibição de manufatura têxtil, limitada apenas para aquela necessária ali a tecidos grossos de algodão para sacos, sacos para os produtos, né? E para roupa de escravos, para vestimento dos escravos. Proibiu também a metalurgia, o trabalho com as ferramentas, para que a colônia tivesse que importar ferramentas de fora. Tudo isso causava insatisfação nos colonos. E essas insatisfações geraram rebeliões coloniais. As primeiras rebeliões não tinham caráter separatista, era apenas para atender interesses locais, das elites locais. Por exemplo, a revolta de Beckman em 1684, nós já estudamos, a Guerra dos Mascates, 1710, e a revolta de Vila Rica, que também vocês já estudaram.
Mas depois começaram a surgir revoltas e rebeliões com interesses separatistas. Então eram mais profundos os interesses, que foram justamente que nós vamos estudar agora, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos lá então. Vamos iniciar então um dos nossos assuntos agora, que é a Inconfidência Mineira, dessa aula, né? E que a gente abre ela aí com essa imagem aí da execução de Tiradentes, que muitos de vocês já conhecem. Nós vimos a conjuntura europeia e do continente americano nos slides anteriores. Agora, como nós vamos tratar de Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, nós precisamos destacar a situação em Minas Gerais, nas Minas Gerais. A pobreza graçava a população há algum tempo já, porque a produção aurífera entrou em declínio. Então, eles viviam da produção do ouro aurífera e, no entanto, ela entrou em declínio. E, ao mesmo tempo, a colônia continuava cobrando os impostos e achando que na realidade não havia uma crise da produção aurífera, e sim um aumento do contrabando. E com isso ela se cercava de medidas para evitar o contrabando e aumentava os impostos, cobrando os impostos, e a elite econômica das Minas Gerais estava endividada, devendo muitos impostos. E o governador, o Visconde de Barbacena, ameaçando cobrar esses impostos tudo de uma vez só, que seria o que era conhecido como derrama, ameaçando que ia executar a derrama. A derrama é a cobrança dos impostos atrasados. E isso tudo gerou um clima de revolta e tensão na população particularmente nas elites econômicas. E a elite colonial começou a conspirar, começou a inconfidência, começou a conspirar, começou inspirado nas ideias iluministas, como nós vimos nos slides anteriores, e na própria independência dos Estados Unidos. Aí os meus alunos vão perguntar: professor, quem eram esses inconfidentes? O senhor poderia detalhar mais? Então, esses inconfidentes, tá, que começaram a conspirar, era, assim, a maior parte integrava a elite econômica e intelectual das Minas Gerais. Eram fazendeiros, latifundiários, mineradores, poetas, juristas, padres, coronéis, eram pessoas ilustradas. A menor parte, e dentre eles aí a gente destaca, é um dos poucos que não era da elite econômica, era o Tiradentes, que era o José Joaquim da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, como tem no livro de vocês, Cláudio Manuel da Costa, que era fazendeiro e poeta, formado em Coimbra, na Universidade de Coimbra. O Inácio de Alvarenga Peixoto, que era minerador e latifundiário. Tomás Antônio Gonzaga, que era poeta e jurista. Toledo de Melo, padre e minerador. Abreu Vieira e Oliveira Lopes, que eram coronéis. Tá? Então eram pessoas ilustradas. Eram pessoas que conheciam as ideias iluministas. E um dos poucos que não era dessa elite, mas se tornou um dos líderes do movimento, era o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E quais eram os planos dos inconfidentes? Esse tema, apesar de ser importante, um fato importantíssimo da nossa história, da história do Brasil, e ser bastante estudado e bastante cobrado em provas de vestibulares, etc., nós temos poucas fontes a respeito do assunto. A maior parte das informações vieram dos autos da devassa da Inconfidência Mineira, quer dizer, do processo, do julgamento. Então, são afirmações que existem lá de testemunhas e das próprias confissões dos inconfidentes. Então, as principais fontes são essas, e por isso há poucas certezas. E por isso que a história está sempre em construção. Pode ser que se descubra futuramente em outras fontes históricas mais detalhes que possam confirmar muitas coisas que a gente tem estudado a respeito do assunto. Aí os objetivos, quais eram os projetos dos inconfidentes? Eles visavam principalmente a separação de Portugal, tornar independente a região das Minas Gerais e no máximo algumas regiões próximas. Não tinha uma ideia de toda a colônia, de todo o Brasil. Então a separação de Portugal o quê? Das Minas Gerais. Tá? Eles
planejavam instalar uma república com capital em São João del Rei, basicamente inspirado no modelo americano. Eles tinham o planejamento da bandeira, já tinham o desenho da bandeira, que é essa que vocês veem no slide aí, com os escritos libertas quae sera também. Quer dizer, liberdade ainda que tardia. Tinham projetos também de industrializar, estabelecer indústrias na colônia, que era um dos anseios dos colonos locais. E tinha também a intenção de criar uma universidade em Vila Rica. Vocês viram que a elite que nós lemos ali, citamos, eram letrados, então eles tinham interesse também em estabelecer um ensino superior na ex-colônia, digamos assim, nas Minas Gerais, em Vila Rica. Planejavam também o serviço militar obrigatório, planejavam incentivar a natalidade para povoar as Minas Gerais, para povoar a nova nação que iria surgir. E quanto à escravidão, não havia um propósito muito claro. Tá? Então tem algumas coisas esboçadas ali, mas segundo Boris Fausto, o historiador, havia uma solução de compromisso pela qual seriam libertados os escravos nascidos no Brasil. É um pouco parecido com aquela lei do ventre livre, né? Quem nascesse no Brasil, a partir daquela data, poderia ser livre. Isso na lei do ventre livre. Mas aqui ele não fala do nascimento em si, mas que seriam libertos os escravos nascidos no Brasil. Então, esses eram assim, os objetivos, né? Eram os projetos. Agora, quais foram as falhas? Por que não conseguiram atingir esses objetivos? Primeiro, não havia uma organização estratégica. O que seria essa organização estratégica, professor? É como atingir aqueles objetivos. Qual o caminho para conseguir, por exemplo, a separação de Portugal? Deveria ter o quê? Deveria ter armas, deveria ter tropas. E não havia. Então faltou um planejamento, uma organização estratégica. Como conseguir aqueles objetivos? Não havia uma adesão popular, até mesmo porque a população não tinha, dentre aqueles objetivos ali, interesse muito grande naquilo. Então, uma população ali extremamente pobre, passando fome, o que interessaria para ela separar de Portugal? O que interessaria para ela uma república? Ela queria ver os problemas sociais dela resolvidos. Tá? O problema da escravidão, o problema da pobreza. Isso não havia muita referência ali nos objetivos dele, então não havia adesão popular. E, infelizmente, o movimento não chegou nem a eclodir, não chegou a iniciar as ações do movimento. Até mesmo porque houve delações, diversas delações. E a principal delas, do coronel Joaquim Silvério dos Reis, que é considerado um delator, um traidor do movimento, considerado por muitos, mas, no entanto, a gente tem que considerar o seguinte: Joaquim Silvério dos Reis era português. Ele pode ter traído os Inconfidentes ao iniciar sua participação na Inconfidência, que ele teve participação na Inconfidência, ali na concepção digamos assim, da Inconfidência, mas ele era português. Então, na realidade, ele não traiu Portugal. Portugal era a metrópole, mas ele era fazendeiro, ele era dono de minas, ele tinha dívidas, grandes somas de dívidas com o governo. Então, ele fez a delação em troca do perdão das dívidas. Então, ele teve um retorno com aquilo ali. E por ele ter participado da concepção do movimento, ele é considerado um traidor para os que participaram do movimento. Houve a suspensão da derrama pelo governador assim que ele recebeu as delações. E com a suspensão da derrama, como o movimento estava planejado para ocorrer no dia da derrama, o movimento não eclodiu. Então, suspenderam a derrama, iniciou-se a prisão dos envolvidos. O Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, que estava ali buscando apoio no Rio de Janeiro para o movimento, foi preso no Rio de Janeiro, e começou a devassa, começou o julgamento, que demorou praticamente 3 anos. 3 anos depois, houve o resultado da devassa, digamos assim, né? 11 condenações à morte, mas somente uma foi mantida,
pela coroa portuguesa. Tá? Só uma foi mantida. Das 11, uma foi mantida, que foi justamente a de Tiradentes. As outras condenações foram revertidas em degredo perpétuo nas colônias portuguesas da África. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre as interpretações aí da Inconfidência. Mas antes disso, vamos falar de uma maneira genérica. As interpretações históricas variam de acordo com quem está fazendo o estudo ou quem está interpretando. Variam de acordo com os interesses da época. Varia muito isso daí. Então, por exemplo, vou dar um exemplo genérico aqui, bem simples para vocês entenderem. Ao vocês se depararem com um acidente de trânsito, por exemplo, tá? Se a pessoa que for narrar aquele acidente for um mecânico, ele vai focar o quê? Vai focar nas falhas mecânicas. Será se o acidente ocorreu por um problema no freio ou por um outro problema mecânico qualquer? Agora, se a pessoa que for narrar aquele fato ali for um médico, ele vai focar mais aonde? Vai focar na parte ali das vítimas, quais foram os danos pessoais, se morreu alguém, se não morreu. Então, cada um foca de acordo com a sua experiência de vida, com os seus interesses. E isso daí que dá a riqueza das interpretações históricas. E de acordo com a época também. Então, a Inconfidência Mineira, ela teve interpretações distintas de acordo com a época. Tá? Então, na própria devassa, ela foi interpretada como uma inconfidência. Inconfidência, na realidade, quando você... Vamos buscar a origem da palavra confidência, vem de confidente. Né? Confidente é aquela pessoa que você confia segredos àquela pessoa, ela é uma pessoa confidente sua. Agora, uma inconfidência seria o contrário da confiança. Seria uma falta de fidelidade, uma traição, uma desobediência ao soberano. Então, a própria devassa já deu a sua interpretação do fato como sendo uma inconfidência. Isso perdurou até a independência. Após a independência, essa interpretação da inconfidência, ela permaneceu de certa forma porque era incômodo para a coroa brasileira, né, os governantes, o imperador Dom Pedro I, Dom Pedro II e a própria coroa, a família real, era descendente da família que condenou Tiradentes. Então era um assunto incômodo. Isso só veio a mudar então no período republicano. Porque com a República, até mesmo porque Tiradentes não, a própria Inconfidência tinha o objetivo de implantar uma república, então eles resolveram resgatar a imagem da Inconfidência, do movimento e buscar um herói, que foi Tiradentes, tá? Que mais se destacou e foi o único, foi o líder ali, e por isso ele foi executado, tá? E passou a ser um herói nacional. O dia 21 de abril, data em que Tiradentes foi executado, passou a ser feriado nacional. Ele passou a ser o patrono cívico da nação brasileira, representar os ideais republicanos, tanto de independência do Brasil, quanto os ideais republicanos. Então, vocês veem que as interpretações mudam de acordo com a época e de acordo com quem está interpretando a história, com os interesses daquela classe que está a classe dominante da época. Ok? Agora nós vamos ver a Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, que ocorreu na Bahia praticamente aí quase 10 anos depois da Inconfidência Mineira. Ok? Agora vamos ver qual era a situação na Bahia na época da Conjuração Baiana ou Conjuração dos Alfaiates. Antes, fazer um parênteses aí, a bandeira que estava no slide anterior e agora desenhada por mim, está meio mal desenhada, mas quebrei o galho ali, pintei com lápis de cor, tá? Tinha as cores da França, inspirado na bandeira francesa, e que seria a bandeira da República Baiense, que foi concebida aí pelos revoltosos da Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates. A situação na Bahia, meus alunos, era a seguinte: primeiro, vocês lembram que Salvador era a capital do Brasil colônia e que em 1763 ela foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, Salvador perdeu
a sua importância econômica e política, quer dizer, principalmente política, né? E foi também perdendo a sua importância econômica por causa do declínio da indústria açucareira, que era a grande riqueza do Nordeste. E foi perdendo essa importância a indústria açucareira devido à concorrência do açúcar de fora e também com o surgimento das minas lá nas Minas Gerais, descobrimento de ouro e de pedras preciosas. Então, foi perdendo a importância econômica, entrando em crise. Eram 50 mil habitantes convivendo com pobreza e altos impostos, né? Paralelamente, tudo isso, essa pobreza e o aumento de impostos, circulava também as abomináveis ideias francesas da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade. Aí eu digo abomináveis, que isso aí é a visão do colonialista, a visão da metrópole, tá? Então circulavam as ideias francesas e também o exemplo da Guerra de Independência do Haiti, que já havia começado, tá, em 1791. Tá certo? Aí vocês vão me dizer, mas professor, o Haiti ficou independente, mesmo declarado independente, em 1804. Sim, mas a luta, a guerra pela independência durou anos. Então foi de 1791 a 1804. Então isso daí era o contexto, a situação da Bahia na época em que surgiu a Conjuração Baiana. Eu tenho certeza que essa aula, se eu estivesse ministrando em sala de aula presencial para vocês, e até aluno fazendo diversas perguntas, afinal de contas, vocês são muito interessados e iriam fazer perguntas. E uma das perguntas seria essa: mas professor, quem eram esses revoltosos? Quem eram os conjuradores, digamos assim, dessa conjuração dos alfaiates? Eu coloquei aí de maneira resumida no slide para facilitar o aprendizado de vocês. Mas em sala de aula eu teria que dar uma resposta mais completa, né? Então, nós tínhamos participando aí, caracterizado como elite da época, elite intelectual e até mesmo econômica da época, tinha participando cirurgião, professores, padres, militares, até farmacêutico tinha. Então, o cirurgião Cipriano José Barata de Almeida, o irmão dele, que era professor de gramática, que era José Raimundo. Então, quer dizer, tinha o padre Francisco Agostinho Gomes, que era proprietário de uma biblioteca de filosofia francesa revolucionária, e diversos militares, tenente-coronel José Gomes de Oliveira Borges e Hemógenes Aguilar Pantoja. Ele se reuniu na casa do farmacêutico João Ladislau Figueiredo Melo. Mas não ficou só nesse círculo. Então, esse movimento, diferente da Inconfidência Mineira, teve uma grande participação de representantes das classes mais baixas, uma participação mais popular, como de alfaiates, soldados e ex-escravos. E por isso, quando o movimento se popularizou e essas camadas mais baixas começaram a colocar seus anseios, essa elite rica e letrada se retirou do movimento, aí, enfraquecendo de certa forma o movimento. E que nós vamos ver detalhes mais à frente, ok? E quais eram os planos desses revoltosos? De uma maneira assim diferente também da Inconfidência, eles foram mais diretos. Tanto que eles conclamavam o apoio popular por meio de panfletagem. Exatamente, panfletagem. Tá? Panfletagem em portas de igrejas, colocavam cartazes em muros. Tudo isso inspirado nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. E justamente essa maneira de fazer a propaganda deles é que foi também determinante para a descoberta do movimento e até mesmo a prisão dos envolvidos, que nós veremos mais a seguir. E aí vale a pena a gente destacar também os objetivos da Conjuração Baiana. Os objetivos, primeiro, igual à Inconfidência também, separação de Portugal. Claro, queriam a independência. E eles queriam fundar a República Baiense, tá? Que tinha aqueles princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Também previam de uma maneira mais profunda
do que a Inconfidência a abolição da escravidão, que a Inconfidência não era muito clara com relação a isso daí. E eles queriam abolir a escravidão, eles queriam que todos os cidadãos fossem iguais, sem discriminação. Eles queriam também, devido até à composição ali do movimento, o aumento da remuneração dos soldados, a abertura dos portos brasileiros a todas as nações, para poder negociar com todas as nações do mundo, e previam também uma melhora das condições de vida da população. Esses eram os principais objetivos da Conjuração Baiana. Vocês já pensaram se tivesse dado certo aí a Conjuração Baiana, né? Talvez tivéssemos hoje aí uma república baiense, uma república da Bahia, alguma coisa parecida. Mas, no entanto, ela não prosperou, ela não deu certo, justamente porque houve delações, houve denúncias. O governador, quando tomou conhecimento da panfletagem, dos cartazes, buscou informações sobre quem poderia ter feito aquilo e não faltaram denúncias. Então, o autor dos panfletos, que era o Luiz Gonzaga das Virgens, que era um soldado, tá? Foi preso, foi o primeiro a ser preso. Tá? Então, e depois disso, os revoltosos ainda resolveram resistir e enfrentar as tropas do governador. Alguns morreram e 30 foram presos e processados. Ao final do processo, as penas mais severas recaíram sobre os representantes das camadas mais populares, justamente o que estavam mais ativos e buscando mais adeptos aí para o seu movimento. Então, 4 mulatos foram enforcados e esquartejados, que eram das camadas populares, e aí vocês veem que aquele pessoal da elite abandonou o movimento quando viu que estavam querendo medidas mais profundas, mudanças mais profundas, e justamente aí na hora da execução, 4 foram condenados à morte, que foram os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, e os soldados Lucas Dantas Torres e Luiz Gonzaga das Virgens, que foi apontado como autor dos panfletos e cartazes. Outros foram degradados para outras colônias portuguesas, para a África, e no caso dos militares, muitos foram presos e rebaixados. E essa repressão, que foi extremamente violenta, né, enforcando, degolando, esquartejando aqueles 4 representantes das camadas mais populares, tinha por objetivo justamente desestimular novos movimentos emancipacionistas. E com isso eles expunham parte dos corpos desses revoltosos justamente para impor o terror e desestimular outros movimentos como esse. E com isso a gente encerra aqui o assunto da Conjuração Baiana em Inconfidência Mineira. Ok?